Brasileiros na Itália. Oferecimento: Jussara Casa e Colchões. Conforto em casa, amor no coração. Scusami se quella sera sono stato troppo fragile. Mariana Campi Auresco é uma jovem paulista de 22 anos que já morou no Canadá, conheceu os Estados Unidos e chegou a dar aulas de inglês no Brasil. Jornalista formada na Casper Libero em São Paulo, exerceu a profissão como assessora de imprensa de uma grande multinacional e veio parar na Itália, onde está desde o início do ano. Por duas razões. Pelo meu futuro, que eu achava que a faculdade que eu escolhi era uma faculdade de qualidade, é uma faculdade reconhecida em toda a Europa. Então, se eu resolvesse talvez ter uma carreira internacional, isso poderia me abrir muitas portas. E também por amor. Eu vim porque meu namorado é italiano, então eu uni o útil ao agradável e vim cuidar do meu futuro das duas maneiras, digamos assim. Mariana estuda marketing e comunicação na Bocconi, em Milão, a principal universidade de economia e negócios da Itália, e gosta de viver aqui. A vida não é fácil, mas eu gosto muito da possibilidade de você poder andar seguro, tranquilo, que é um pouco diferente do que a gente tem no Brasil, e de poder ter uma aula de história a céu aberto todos os dias, que você atravessa a rua, tem um prédio que é mais antigo do que o seu país, ou uma igreja que já foi construída bem antes de você entender qualquer coisa sobre a história, e também essa possibilidade de poder viver uma vida um pouco mais tranquila. Para Mariana Campi Auresco, os italianos, de um modo geral, são mais frios que os brasileiros na relação com as outras pessoas. Não existe alguém que dê um abraço melhor do que um brasileiro. Aqui as pessoas se cumprimentam dando a mão, a gente sente saudade do beijinho, mesmo que você tenha acabado de conhecer uma pessoa. No Brasil a gente é muito mais caloroso, muito mais aberto, mais receptivo, tem sempre um sorriso pronto, uma piadinha, alguma coisa para fazer a pessoa se sentir bem. E aqui as pessoas são um pouco mais frias, assim, e a saudade da comida da mãe é muito grande. Comer um arroz com feijão, uma carne moída, um brigadeiro, um pão de queijo no café da manhã, essas coisas a gente vai se adaptando, vai encontrando outras coisas que gosta também, tanto quanto, mas o gostinho da casa dos pais e aquele sentimento de estar junto com o pai e com a mãe ninguém tira. Ela destaca que existem grandes diferenças entre a Itália e o Brasil para o jovem universitário ingressar no mercado de trabalho. Aqui você começa a trabalhar por volta dos 25, 26 anos. Eles fazem todo o percurso da graduação e depois já emendam a pós-graduação direto, que é diferente do Brasil, que primeiro você vai fazer a graduação e depois vai ganhar experiência e vai pensar numa pós alguns anos depois. Então, o brasileiro começa a trabalhar muito mais cedo, por volta dos 20, 21 anos de idade, o pessoal já está fazendo estágio, já começa a se preocupar em ganhar experiência, começar a ganhar o próprio dinheiro, enquanto o italiano fica com os pais, aquela cultura de ficar na casa da mama e sai de casa muito depois, então fica dependendo do pai e da mãe. E o estágio para eles começa depois. Você tem que passar por esse período de experiência, de 6 meses mais ou menos, para depois eles te darem um contrato de tempo determinado, de mais ou menos 1 ano, que eles podem te efetivar ou não. Por enquanto é não, porque a crise está muito complicada. Hoje o desemprego entre os jovens até os 24 anos na Itália chega a 45%. Muitos pensam em sair do país pela falta de opções profissionais no mercado. É assustador, praticamente uma lenda você conseguir encontrar alguém da minha idade. Eu tô com 22 anos, mas até 25, 26 anos, alguém que já esteja empregado. O jovem fica sem motivação, eles querem ir embora da Itália porque eles não veem
uma luz no fim do túnel. Eles acham que ficar aqui vai ser muito difícil para eles. E eles veem pessoas que estudaram em ótimas faculdades, trabalhando em empregos com um nível de escolaridade um pouco mais baixo. E é muito complicado, porque você fica desmotivado, você não sabe mais o que você tem que fazer para conseguir se destacar em relação aos outros. Scusami se quella sera sono stato troppo fragile. Com a experiência de morar em outros países, Mariana passou a ter uma nova visão do Brasil. Eu nunca fui de ficar defendendo muito o Brasil, eu sempre fui daquelas pessoas que criticavam muito, mas a partir do momento em que eu comecei a conhecer pessoas que criticavam o meu país e não conheciam o Brasil o suficiente para ter uma opinião formada, eu passei a defender muito o nosso país. Então eu sei que nós temos muitos problemas, temos muitos defeitos, mas nenhum país é perfeito e eu acho que se a gente pudesse pegar um pouquinho de cada um, sim, a gente encontraria um lugar ideal. Então eu consigo olhar hoje para o Brasil e falar, nossa, isso é ótimo, ok, isso aqui é melhor, outra coisa é melhor aqui, mas nós temos muitas qualidades. O povo brasileiro devia parar de ficar olhando para fora e achando que aqui é o paraíso, porque não é verdade, assim, tem muitas coisas boas, mas nosso país também é um país muito bom. E os estrangeiros também passaram a ter uma nova imagem do nosso país. Eu acho que o Brasil em que eu nasci, nos anos 90, não é mais o Brasil de hoje. O Brasil de 2014 é um país, sim, que tem muito potencial para se desenvolver. E a gente, nos últimos anos, mudou, sim, a imagem que o Brasil tem perante o mundo. Não é só o samba e a mulata e a caipirinha na praia de Ipanema, mas também o Brasil virou referência como economia global. Basta olhar para as nossas principais cidades e basta olhar para a nossa economia, que a gente sabe que está crescendo e que tem muito potencial para crescer. Basta o povo brasileiro investir no que tem que ser investido de verdade, que a gente tem muito potencial. Por ver uma perspectiva de futuro melhor no Brasil, Mariana pensa em voltar ao nosso país. Mas e o namorado italiano? Viver longe da minha família, sem ter uma perspectiva de melhorar ou de ter uma carreira bem sucedida depois de tudo que eu já foi investido em mim, quanto eu estudo, eu não ficaria aqui se não fosse por uma boa proposta, assim, uma boa oportunidade. Então, por enquanto, eu acho que eu volto, mas se no meio do caminho aparecer uma proposta interessante, eu posso considerar. Quer dizer que vai levar o italiano pro Brasil, então? Vou levar o italiano pro Brasil porque ele adora churrasco e ele já fala português melhor que eu. Ele sempre me falou que a melhor coisa do nosso país são as pessoas, que isso você não encontra em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. Hoje, a série Brasileiros na Itália conheceu a história de Mariana Campi Aurescu. Semana que vem, voltaremos com uma nova aventura no velho continente, com edição de Ronaldo Velho Bueno, da Itália, Evandro Fontana. E come me se piangerei. Brasileiros na Itália. Oferecimento: Jussara Casa e Colchões. Conforto em casa, amor no coração.